E aí, meia dúzia de gato pingado, galerinha, beleza? Como é que vocês estão aí? Dizer bom? Pra mim é o seguinte, tá tudo de boa, cara. Tá tudo ótimo, assim, tá bem. Tá naquelas coisas, tem dias que vai estar, né, momentos, na verdade. E como tem momentos, assim, eu vim aqui pra falar sobre, né, continuar falando sobre esse tal segredo que é a lei da atração, entendeu? Que eu acredito e que estou vivendo muito bem com ela. Bom, tô focando na minha reabilitação, é óbvio, fazendo umas coisinhas. Quem me segue no Instagram, mslatte, underline, deve estar vendo, eu tô postando tô fazendo o seguinte, eu tenho imaginado umas histórias, entendeu? E tô postando umas histórias lá. Então, quando eu não tô, né, vai ter aqueles momentos em que nós não estamos de bom humor. A gente acorda, tem coisas que afetam. Aí, o que que você vai fazer? Eu fiz isso esses dias. Aconteceu um fato, tava me deixando mal e tudo, entendeu? Aí, o que eu fiz? Comecei. Não tava bem. Aí eu comecei a pensar, não é real, não é real. Isso aqui é uma coisa que vai virar. E aí eu fazia assim. Eu ia no YouTube, escutava umas músicas, né? Por exemplo, playlist do Slave. Oh my god, that's so good! Pra mim é muito caralho, velho. Cada vez que eu imagino. Aquele som do Slave é tão bom, cara. Que daí já vinha uma piração na minha cabeça, já começava a imaginar umas coisas muito loucas rolando, entendeu? E aí me dá aquele ânimo, sabe? É claro, como eu tava com uma coisa não muito legal, me incomodando, me deixando mal, aí então eu ficava bem, mas depois, o que que tá acontecendo? Eu falava com o universo, pô, eu não quero ficar assim, não quero ficar assim, deixa eu focar, que não é legal não deve ser assim. Eu comecei a pensar, eu queria muito solucionar a parada, né? Enfim, durou uns dias. E aquele negócio aqui dentro, e eu, mal. E aí eu dava um gás, eu escutava Audioslave, dava um gás, viajava numas paradas, dava um gás. Mas toda vez que eu tava dando um gás bom, vi de novo uma parada, né, da mesma situação, me colocando pra baixo. Aí eu peguei e falei, tem que focar. Eu briguei até com o universo, a louca. E aí eu fiz o seguinte, uma coisa que sempre foi legal pra mim também, comecei a imaginar uma conversa minha com os irmãos Leto. Pois é, dessa vez, eu não só imaginei não, eu peguei e imaginei ela e tô postando essa conversa, postando essa situação que eu imaginei no Instagram. Então, quem puder ler, dá uma lida lá e me diz o que achou, se achou uma merda, se achou mesmo, essa pira, não, que legal, qualquer coisa, me diz, né? Enfim, eu comecei a. Bom, e daí eu sei que eu acabei chegando numa situação em que eu consegui conversar sobre conseguir, né, no papo, reverter a situação e voltar numa boa. Aí me deu aquele gás, aquela empolgação, saca? Me deu uma bombada assim, que na verdade tinha, tinha pessoa, na verdade, o que aconteceu? A situação foi que tinha uma pessoa próxima a mim que reclamava, que estava sempre na negativa, com medo de tudo, que estava se achando mal, entendeu? Se ela é a pessoa estava, entendeu? Ela tinha, e eu falei, mas várias vezes eu estava tão de boa, tão na boa, e a pessoa estava comigo e a pessoa começou a reclamar, começou a, sabe, caí numas. Eu falei, que droga, eu tô tão na boa. E eu tinha que conviver com a pessoa. Até que então, olha aí o segredo. Eu comecei, né? Na verdade, a minha vontade é que era a pessoa saísse da minha vida, mas eu não podia, só não tava com coragem para expulsar ela. Enfim, eu sei que o meu desejo, que eu tava numa paz, acabou acontecendo de uma maneira meio torta, mas acabou acontecendo. Mas também eu passei pela situação e conseguir, é quando você transforma a negatividade em algo positivo. Eu não quero ficar de boa, eu não quero ficar mais de bom humor. Pô, é tão bom você estar bem relaxado, tranquilo, sabe? Deve pegar e falar, tá tudo de boa, sabe? Aquela sensação de que, não sei quem já usou, mas eu usei há muitos anos atrás, há décadas atrás, não uso mais. Pô, maconha, cara. Quando ninguém fuma, sabe? Aquela sensação
Já tudo uma boa, então. Eu estou tendo essa sensação sem usar, tô tendo essa sensação, ó, com a cabeça, tá ligado? Tá ligado? Eu devo estar vendo muito pessoa paulista falando. Enfim, mas eu tô muito assim, sabe? É, tô começando a ficar zen, entendeu? Zen de verdade. E assim, eu acho que tem toda a situação que você pode reverter, entendeu? Ah, fácil não é, bicho, mas você vai treinando, de uma hora para outra se torna automático. É como uma vez eu fiz uma dieta uma vez, quer dizer, mudei meus hábitos alimentares. Já começa por aí, não é dieta, mudar hábitos alimentares. Eu tava com uma personal trainer, meu, e aí ela falou: tira um dia da semana e come o que você quiser. Falei, tá bom, vou fazer isso mesmo, eu vou sair fora do contar caloria. Eu sei que depois de um tempo, cara, eu fazia toda semana, semana inteira passando, fazendo, né, contando caloria, que quando chegava no domingo, que era o dia de folga, eu chegou um ponto que já tava automático, sem eu pensar. Eu tava comendo coisas que estavam me fazendo bem, entendeu? Como se eu estivesse contando caloria, de automático. Se você vai fazendo todo dia, de pouquinho em pouco, chega uma hora que você nem vê como a coisa rápida acontece automático. Uma coisa que eu tava pensando também, que eu tava vendo uma pessoa próxima a mim, poxa, quantas vezes, não é só essa pessoa, quantas vezes a gente já chegou, falou, a pessoa fala errado. Eu comecei a pensar, falei, o que fala errado? Cara, de verdade, o falar errado é o quê? Milênios atrás, um pessoal falou, ó, vamos colocar essas regras para falar correto esse idioma, essa língua, não sei o quê. E aí foi, você vai para a escola, porque aquele grupo de pessoas decidiu, os estudiosos, falar o correto é dessa maneira. Vou falar uma coisa, tá? O falar é, a gente vai para a escola, mas e aí? Tem muita gente que não vai para a escola. Outra coisa, tem várias formas de se falar. Tem gente que fala muito na gíria, poxa, eu tô vendo esse BBB, aquele Viegas, eu sou de São Paulo. Também sou na gíria também, entendeu? Falo na gíria. Mas, dude, aquele cara tem que ter uma tecla SAP pra ele, velho. Nossa, eu também falo gíria, bro. Tá vendo? Tô aqui falando com vocês, tá ligado? Mas o cara, então, ele é só na gíria. Mas isso daí é o dialeto dele, né? E aposto que o cara estudou também, foi lá. Então, tem muitas pessoas que às vezes estudam também, e tem, entendeu? Sua maneira de falar, de se relacionar com os outros. Tem assim, meu, ó, tá vendo? Meu, existe isso. Existe uma maneira, então, toda, né, correta? Não. Mas uma maneira mais erudita de falar, vamos dizer assim, né? Daquela lá de trás. Mas existem outros, por exemplo, tempo vai passando, quando você escrevia carta assim, quando você, hoje em dia tem a internet, né? Então, nós temos outra linguagem, né? Internet. Nós vamos escrever. Então, no celular, você não vai ficar escrevendo palavra por palavra dele, né? Eu, às vezes, tenho esse hábito de escrever corretamente. Não, corretamente não. Aquele arcaico, né? O português que eu aprendi na escola. Mas a maioria pega um adolescente. Nossa, não consigo seguir. Se eu pegar uma das minhas sobrinhas hoje, o que é isso? No começo mesmo, quanta coisa eu achava, LOL, eu achava que era LOL, alguma coisa assim, tem alguém explicar que é laughing out loud. Ok, thanks. É porque alguém tá dando muita risada. Então, várias coisas e então eu acho errado falar que a pessoa fala errado. A pessoa não fala errado. Sei que não tem capacidade de entender o dialeto dela. Várias vezes, sabe de uma coisa assim? Pensa bem, tem umas. Eu tava pensando, o cara, e se alguém decidisse pegar algum desses escritores irem lá, editoras, pegassem uma pessoa que não sabe mesmo ler e escrever e anotasse tudo que ela fala contando uma história, um caos, né? Olha, cara, eu tenho pra mim que ia ser muito legal e divertido ler. Às vezes ia ser mais estimulante pra geração talvez de hoje que lê, escreve, tem muita fanfiction, tem muita
Mas eu não sei, alguém devia tentar fazer isso, talvez. Eu deveria tentar fazer um livro de uma pessoa que não sabe ler e escrever mesmo, contando uma história, contando um caos, contando algo que aconteceu com ela, sobre. Olha, já pensou que interessante seria? Você aprender com essa pessoa, entendeu? Olha, já se falam, o gênio ele aprende com o ignorante, mas o ignorante não aprende com ninguém. E outra coisa que é muito diferente, inteligência, ignorância e cultura, cultura, conhecimento, quer dizer, inteligência, ignorância e conhecimento. São três coisas, ó, super diferentes. Inteligência é o seguinte, às vezes a pessoa nunca entrou numa sala de aula, mas ela, por exemplo, ela vai saber entender de várias coisas que ela aprendeu com a vida. Isso quer dizer que é uma pessoa inteligente. Isso é isso que define inteligência. É como uma pessoa tem habilidade de aprender. Inteligência é isso. Porque, por exemplo, o médico vai para a faculdade, estuda, tira diploma, e o que ele faz é só decorar fórmulas. Então, esse sintoma quer dizer isso, isso, isso. Então, quer dizer que você tem essa doença. Então, quer dizer que eu vi que essa situação, esse é o remédio. Ele não pensa, por exemplo, como é o corpo humano de verdade e que solução ele poderia dar. Será que ele sabe que esses alimentos aqui podem ajudar esse tipo de doença? É isso que chama a inteligência de um médico, na verdade, desculpa, é meio pequena. Porque diploma, né, você decorou, tem uma boa memória, decorou formas. Agora, às vezes você pega uma pessoa que nunca pisou numa escola, mas a pessoa sabe te dizer que planta cura, os curandeiros, eles têm conhecimento sobre a flora, a fauna, né? Sobre a natureza, sobre ervas. Puxa, eu admiro muito essas pessoas que entendem de ervas. Nossa, entende sobre o. Nossa, então essa erva realmente ajuda. É uma planta, não tem efeito colateral nenhum. Não foi misturada com nada. Não tem comparação, não tem coisa química, entendeu? Então, tá vendo a diferença de inteligência e conhecimento? Agora, ignorância é quando a pessoa, assim, pode ter 1000 diplomas, mas ela não quer aprender nada além daquilo, ela quer se fechar para qualquer coisa nova, quer seguir, entendeu? Não quer aceitar as coisas diferentes do que ela sabe. Isso é ignorância. E conhecimento é conhecimento. Às vezes você tem conhecimento quando você vai para a escola, às vezes você tem conhecimento quando você está andando na rua. Eu tive conhecimento, eu fui para Los Angeles, moro lá, e tem o seguinte, tem pessoas do mundo inteiro. Eu converso com pessoas que são de diferentes lugares do mundo. Eu aprendo com elas. Elas contam as experiências delas. Nossa, já conversou com um judeu de 90 anos? As histórias que ele tem da guerra, cara. Nossa, é louco, já conversei. Negros, então lá, poxa, que viveram assim horrores mesmo depois da escravidão, né, meu filho? Gente que viu na década de 60 lá foi, nossa, pesado. Então você está adquirindo conhecimento com pessoas, entendeu? Isso, às vezes não está na sala de aula só. É bom ir para a escola, sim. É muito bom você aprender, é muito bom você entender sobre matemática. Aliás, por eu ter ido para a escola e ter tido base, entendeu, de várias coisas, eu me abri para estudar outros idiomas sozinha. Eu estudei inglês sozinha. Eu fui lapidar lá na faculdade já. Mas quando eu fui fazer teste para aprender inglês para estrangeiro, eu já fui para o último nível. Porque eu gosto de aprender idiomas, entendeu? O espanhol, eu posso ler mais ou menos, mas eu falo fluentemente espanhol. Que me hablo como na Espanha. Que me hablo com entendeu? Mi espanhol es el castellano, mira. Sí, sí, es castellano. Espanhol da Espanha, mira-me. E acento que se está vendo. Eu adoro, gostava de Menudo, por isso que eu acordei espanhol. Gostava de Guns, por isso que eu aprendi inglês. Nunca gostei de alguém italiano, mas meio que aprendi italiano com as novelas, sabe?
Então, mas um pouco também. Io parlo italiano molto male, ma io capisco. E aí eu capisco male male italiano, mas às vezes confunde com espanhol, essas coisas. Enfim, a gente deveria prestar mais atenção e não ficar julgando as pessoas, sabe? Eu acho que a gente tem que respeitar, porque aqui no Brasil, principalmente, aliás, tem muitos lugares do mundo, né? O número de pessoas que não foram alfabetizadas é muito grande. Mas às vezes, tá bom, não foi alfabetizada, nem por isso. Fala errado, não fala errado mesmo. Elas falam o idioma, elas falam o dialeto da língua que elas falam, do idioma que elas falam o dialeto. É um tipo de dialeto. Eu não digo que eu falar errado. Não existe para mim esse termo, fala errado. Não. E você que seja capaz de aprender o dialeto que a pessoa fala. Não foi capaz de ir para a escola e aprender o tal do correto. Vai para a escola e aprende. Vai falar com a pessoa e aprende o dialeto dela. Você não sabe falar com o bebê? Bebê tem um dialeto totalmente. Que dá até. Nossa, eu lembro das minhas primas cuidando dos meus sobrinhos. A mãe entende tudo. Eu falei, meu, cadê a tecla SAP dessa pessoinha aqui? Cadê a tecla SAP desses 5 centímetros de... Entendeu? Cadê? Entendeu? Não, alguém define esse ser humano que tá falando. Não tem muitas vezes assim. Você vai passear pelo Brasil inteiro, por um país inteiro. Cada lugar as pessoas têm o seu dialeto. Entendeu? É bom dar um toque nisso. Para de falar que as pessoas falam errado. Você que tem a mente errada se você falar isso, tá? Você. Sacou? Você que tem a mente errada, não sabe aprender. É isso aí. Eu aprendo. A pessoa fala, eu aprendo. Vou ouvindo, vou entendendo o que a pessoa está falando e traduzindo para o meu idioma. Fui para a escola, então eu tenho um idioma. Eu tenho um dialeto. Mas a pessoa tem outro. Não fica humilhando ninguém, não. Isso é uma coisa de segredo. Transforma, tá vendo? Transforma. Se alguém falar para você que você é burro, inteligência não se mede por conhecimento. Em primeiro lugar, tem muita gente com diploma que eu vou falar que, olha, é nada a ver, entendeu? Mas enfim, eu vejo assim. Eu acho que vocês estão assistindo, se puderem passar para mais alguém essa maneira de ver, poxa, vocês iam ver como vocês iam ajudar tantas pessoas que se sentem mal. Teve gente que não pode estudar. Ou você vai lá, ajuda, ensina, ou se a pessoa não quiser aprender, você vai lá e tenta entender. Você também pode chegar no nível dela. Não é só ela ir até você, você também pode ir até ela. Respeita, entendeu? Várias coisas, sabe? E é isso. Enfim, galera, eu espero que vocês curtam quem me segue no Instagram. Tô contando umas historinhas, entendeu? Se tô achando legal. Se tiver gente falando, meu, você tá falando inglês, tem Google Translator, tá? Porque a gente tem Google hoje. Google it. Google it. Melhor verbo que inventaram, Google it. O Google ajuda muito. Então faça assim, povo. Beijo na bunda até segunda. E assim, hoje é segunda. Beijo na alma. E eu espero que vocês estejam. Quem tiver pode falar também. Acho que eu tô escrevendo, me deem opiniões que eu curto. Então, beijo na alma e tchau. Até mais. E viva o segredo, tá? Assiste o filme e põe na tua vida.